Então, irmão, para encerrar esse assunto, que Yahshua é a luz, e a luz representa a Torá, porque lâmpada para os meus pés é a tua Torá, e luz para os meus caminhos. Ela que iluminou o caminho dos profetas, ela que vai dar acesso a nós ao Shamaim, a Yahushalaim. Sem essa luz ninguém chega a Yahusha, porque Yahusha está à direita de Yah. E Yah deu os mandamentos para Masha, e ela iluminou o povo de Shahal. Por isso que a Arca da Aliança ia na frente do estandarte de Judá, das tribos de Levi. Então ela era a luz para as nações. Sem a Torá não tem luz. Por isso que Yahusha é a luz, porque ele veio restaurar, como Moisés trouxe. João e Alxanã. No princípio era o verbo é a palavra. E o verbo estava com Yah. Que verbo que estava com Yah? A Torá. A Torá estava com Yah no princípio. E o verbo era Yah, ou seja, a Torá é Yah. Nele estava a vida, Ruá. E a vida era a luz dos homens. Qual é a luz? A Ruá, que foi soprada de Adão e Eva. Yah soprou o fôlego de vida, então estava com Yah. E a luz resplandece nas trevas, que é o mundo, o pecado. Trevas não compreenderam, as pessoas não compreendem a Torá, nem Yahusha, nem Yah. Houve um homem enviado de Yah, cujo nome era Yahusha'nan. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. A luz é a Torá. Presta atenção. E não compreenderam. Houve um homem enviado por Yah, que era João. Este veio para ter testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Crescem neles por quê? Crê na Torá por ele. Não era ele a luz. João não era a luz. Aqui ia trazer a restauração da Torá. Não era João. Presta atenção. Este veio para dar testemunho e testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, alumia todo homem que vem ao mundo. E Yahusha, ninguém iria pregar a Torá como Yahusha. Por isso que fala que ninguém iria explicar a Torá como Yahusha explicou. Ele tinha a luz de Yah, ele era a própria presença de Yah ali, Ruá, para explicar a Torá para os homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. O mundo foi feito pela Torá, porque pela Torá tudo veio a existir. Então o Yahusha estava representando ali aquele que queria explicar a Torá. Entende? O mundo não conheceu a Torá, não conheceu o Yahusha. Veio para o que era seu, que eram os judeus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh. E aos que creem no seu nome, crer no seu ensino. Porque a lei foi dada para Moisés. Olha ele falando da lei aí. A lei foi dada para Moisés, a Torá. E o favor imerecido. Qual é o favor imerecido? A Torá. Foi dada no Monte Sinai. E a verdade vieram por Yahusha. Que verdade? Yahusha veio trazer a restauração e explicar aquilo que os homens não conseguiram. João 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a Torá e Yahusha, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, ou seja, o pecado, do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz. A luz aqui é a Torá, irmão, presta atenção. Porque as suas obras, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, ou quem pratica a Torá, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Yahweh.
Ou seja, a pessoa está se esforçando para andar na Torá. Em Yahweh, então ela não foge da luz. Quando Yahshua estava pregando, todo mundo que tinha vontade de aprender estava no pé do Rabi Yahshua, porque Yahshua era um rabino. Ele debateu com religiosos lá no templo e ele ensinava nas sinagogas, então ele era um rabi. Ele ensinava a Torá. Então quem amava a luz e a correção, corria até Yahshua para aprender. Lucas, capítulo 1. Ele converterá muitos filhos de Shahal a Yahweh, seu criador. Então está falando de conversão. E irá diante dele no Ruá em virtude de Alial, que enfrentou os profetas de Baal e ergueu o altar, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes e a prudência dos retos, com o fim de preparar a Ayal um povo bem disposto, de espírito bem disposto. E eis que o teu ventre conceberás, darás à luz um filho, porá o nome dele de Alcha. Então foi ver que a Torá. Este nome será chamado Filho do Altíssimo. E Alcha, o Criador, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi guardava a Torá, então Alcha também tinha que guardar. E reinará eternamente para sempre na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Então, se ele fala de Jacó e de Davi, ele tinha que estar pregando a Torá, porque não tem como falar de Davi e de Jacó e ser contra a Torá, meu irmão. Ele reinará para sempre, né? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Ruá, e o virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o puro que há de nascer de ti será chamado filho de Alto. Disse então Mariana: eis que a serva de Alto, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela naquelas manhãs. Levantando-se Mariana, foi apressada às montanhas, na cidade de Judá. Bem-aventurado o que crê, porque cumpriu-se as coisas da parte de Yahweh. Então a pessoa tem que crer. Se ela não crer, Lucas 2, e pelo Ruá foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Yahshua, e com ele procederam segundo o uso da lei. Então o pai e a mãe de Yahshua estavam no uso da lei. Ela ficou 7 manhãs afastada, porque ela teve um filho. Na lei de Moisés, fala que a mulher tinha que ficar 7 manhãs afastada. E ele foi circuncidado, e acho que foi circuncidado. Entende? Ele tomou então nos braços o menino e louvou a Yahweh e disse: agora Yahweh pode despedir-me em tranquilidade. Então você vê que o sacerdote conheceu Yahweh. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, aquele que vai trazer a Torá, ao qual tu preparaste perante a face de teus povos. Luz para iluminar as nações e o corpo de todo Israel. Esse sacerdote, ele ensinava a Torá. E o povo já não ensinava mais a Torá, ele era um remanescente, ele era um dos únicos. Quando ele veio Yahshua, João Batista, ele se alegra, porque ele sabia que dali começaria uma nova geração de ensinadores da Torá. Que aí veio João Batista, Yahshua e os apóstolos, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e o corpo para todo Israel. E uma espada. Olha aí, ele fala que Yahshua vai vir com uma espada. Que espada? Os 10 mandamentos, irmão. Lá em Apocalipse 19 fala que ele virá com uma espada de 2 gumes. A espada é os 10 mandamentos. Então ele vai vir com uma luz para iluminar as nações gentílicas e um corpo para todo Israel. E uma espada que transpassará também a tua alma, para que se manifeste os pensamentos de todos os corações. Então, por causa dos 10 mandamentos, ele foi morto, porque os sinédrios não quiseram aceitar o conselho e arrependimento. Então, pela espada, Yahshua foi morto. Pela Torá, porque a Torá estava dizendo que o cordeiro seria morto. Vocês compreenderam? E eu paro por aqui hoje. Então, meu irmão, mas o amor de Yahweh não é o filho. Ele deu o seu filho, mas qual é o amor de Yahweh? Os mandamentos. Porque o Yahshua é o segundo pacto, porque o primeiro pacto foi com Moisés. Por amor à humanidade, Yahweh desceu no Sinai, deu as tábuas, entregou na mão de Moisés. E Yahshua, ele é o segundo pacto que Yahweh dá, mas com as pedras que Israel rejeitou. O amor é os mandamentos. E Yahshua é o seu filho, mas por amor aos mandamentos,
que o povo abandonou é que ele teve que entregar o seu filho. Então não tem como abolir o